Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 10. Porque não queres, irmão, que você ignore ao fato de todos os nossos antepassados estiveram sob uma nuvem. Todos passaram pelo mar. E Moisés, todos eles foram batizados nas nuvens e no mar. Todos começaram do mesmo alimento espiritual. Do mesmo alimento espiritual. Beberam da mesma bebida espiritual, pois bebia da rocha espiritual. Acompanhava. Essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou com a maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Glória a Deus. Glória a Deus. Essas coisas ocorrem, por exemplo, para que nós cobiçamos as coisas mais, como eles fizeram. Não seja idólatra, como algumas delas foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer, beber, levantou-se para se entregar à farra. Levantou-se para entregar à farra, e não pratique a imoralidade, como algumas delas fizeram. Num dia morreu 23.000. Não devemos botar o Senhor em prova, como algumas deles fizeram e foram mortos por serpente. Não se queixa, como algum deles se queixaram, foram mortos pelo anjo destruidor, pelo anjo da morte. Essas coisas aconteceram, por exemplo, está escrita advertência sobre ter chegado fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuida para não cair, e não sobrevive vocês sobre tentações. Não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado, além que pode suportar. Quando fores tentado, providenciará um escape para nós possa suportar. Irmão, aqui é um exemplo da história de Israel. Por quê? Porque não quero os irmãos ignorar o fato que todos os antepassados estiveram nas nuvens, passaram pelo mar, e Moisés e todos foram batizados pela nuvem do mar. Todos eles comeram os alimentos espiritual, beberam espiritual, bebia da rocha espiritual, acompanhado com a rocha que é Cristo. A rocha é Cristo. Isso, seus corpos ficaram espalhados. Aqui, Paulo apresenta uma advertência à história de Israel. A base da sua discussão continua sendo comida sacrificada a ídolos. Comida sacrificada por essa prática. Essa comida sacrificada, o próprio Israel, o povo escolhido, fracassou por causa do seu orgulho. Não tem gente que tem muito orgulho? A sua crescente perversidade. Pessoa perversa. Paulo faz três afirmações em respeito. Três afirmações em respeito. O primeiro, Israel era um povo abençoado por Deus. Os israelitas desfrutavam do privilégio de um único guiado sobrenaturalmente através do deserto, cruzar o mar
foram milagrosamente, simbolicamente imersos e batizados, né? Exemplo, a liderança de Moisés. A liderança de Moisés. Deus alimentava, maná, previdência de água, água da rocha, referência ao fato histórico. O valor simbolismo deve à existência do significado da segunda Israel, foi um povo destruído pelo pecado, mas não à altura daqueles que têm privilégio concedido dos antepassados. De acordo com Paulo, Deus não agradou com a maioria deles e sofreram consequência. Os seus corpos foram espalhados no deserto. Exemplo, advertência contra o mal. O apóstolo fala que o mal seja o quê? Por causa da idolatria, da imoralidade. E botou em prova o Senhor e começaram a murmurar contra Deus. Certo povo exemplar, mas o exemplo não se desfaz. O melhor Coríntios podia, dando aqueles problemas, afetava a advertência paulina. Aqueles que julga está firme, se cuida para não cair. O que julga as pessoas, né? Por isso que a gente não deve julgar ninguém. Quem julga é Deus. Entendeu? E também não põe nosso Deus em prova. Então, encontra na terceira reconhecer a fidelidade de Deus. O testemunho da fé chegou a nós, mas não foi fidelidade. Não mais a fidelidade de Deus, mas essa maneira de fidelidade estava disponível de uma ajuda. Aqui termina. Resolve os problemas de fidelidade. Pode ser encontrado a tentação hoje. É a fidelidade, uma saída do povo de Israel. A igreja de Corinto é mesmo antes, sempre. Então, Deus deu como é que se diz? Eles foram tentados, mas a providência, ele dá um escape, entendeu? Eles começaram a comer comidas contaminadas, idolatria, e pensa que Deus não estava vendo. Deus estava vendo tudo isso. Aquele povo, Israel, é um povo escolhido, ainda é até hoje escolhido por Deus, mesmo que eles neguem Jesus Cristo, mas é. Então, a mesma coisa. Deus está nos vendo dia, noite e dia. Deus é um espírito. Deus é um espírito de luz, e poder. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vê tudo que a gente faz. Por isso que a gente não devemos julgar ninguém. Não devemos julgar ninguém. Quem julga é Deus. Glória a Deus, glória a Deus.